geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo. Deus, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo. Amém, 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 Para mim, é inverno brasileiro, ou talvez português, já está frio. Nós já aquecemos aqui um pouquinho, mas já está frio. E a minha oração nessa manhã, nossa oração como família de Deus, é que esse culto aqueça o nosso coração, os nossos sentimentos, para estarmos na presença do Senhor dos Senhores, em culto de adoração. Vocês acham que está frio? Ah, obrigada, Catarina, também acho. Também acho que está frio. E vai esfriar mais, né? Então, nós temos que estar preparados. Nesta manhã, nós queremos orar ao Senhor. Temos recebido pedidos de várias partes do Brasil, do Canadá, de alguns países da Europa, do nosso povo aqui. Sabe por quê? Nós cremos na oração e conhecemos o Deus que ouve, o Deus que abençoa. E nós queremos ler para edificação das nossas vidas neste culto o Salmo 138, que diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, e cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, pois magnificaste acima de tudo e o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste. Render-te-ei graças, ó Senhor, na presença de todos os poderosos. O que em mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Queremos orar nesta manhã. Queremos pedir a Deus que abençoe de uma forma muito especial
a vida do Reinaldo, que chegou a essas terras distantes ontem. A esposa Lília pediu oração e nós clamamos ao Senhor por ele. Ele está já nessas terras. Oramos a Deus agradecidos pelo pai da Dayana, o senhor Beto, que saiu da UTI, ele está hospitalizado, mas saiu do quadro clínico. Damos graças ao Senhor por Marilza, que os seus exames estão favoráveis, irmã do pastor, Alissa Barbosa, Edivaldo, que fez já o seu tratamento. Damos graças a Deus porque o pastor João está bem. Damos graças a Deus porque o outro pastor João, lá de Toronto, que estava na UTI, também já está em casa. Damos graças a Deus os que estão sendo curados por Covid-19. Pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, que o Admiro, o Alan Pires, a Monique Dornelli sejam agraciadas na busca que têm feito com empregos. Nós queremos levar ao trono da graça essa manhã o Alessandro e o Carlos, que estão fazendo provas, que o Senhor o abençoe neste momento, neste dia. Queremos orar pelo Beto, que está hospitalizado, o senhor Beto, a Sabrina, a sobrinha da irmã Nadiene, pelo Rodrigo Maeda, que está em tratamento, que Deus continue abençoando e fortalecendo e curando em nome de Jesus. Oramos pelo Ted, parente da Natália, oramos pela senhora Lívia, na casa de repouso, que estão todos fechados pela Covid. Oramos pela irmã Alice Amaral, pela irmã Débora no seu tratamento, irmão Zenaide, seu esposo, irmão Manuel Maurício, irmã Venilde, irmã Laura, irmã Elmira, irmã Marta Ferreira, irmão Antônio José, a Cassandra, a menininha Índia, que está hospitalizada, pastor João Batista também no tratamento, Adelaide Cunha, vó do Wagner. Oramos também por Rosinda, amiga da Vanice, oramos por Helena, a irmã Helena, mãe da Eliana. Oramos pela nossa igreja, Senhor. Colocamos no teu altar todos esses nomes que têm necessidade do teu toque, da tua presença, da cura do Senhor. Que o Senhor mova os médicos com sabedoria para ministrar os medicamentos, certo? Que o Senhor, ó Deus, mova o corpo, o organismo, para que possa reagir bem ao medicamento, aos que estão enfermos. Te agradecemos os que foram já abençoados pelo Senhor, aqueles que estão à espera de bênçãos, que o Senhor possa conceder a paz da tua presença, que o Senhor é aquele que abre portas que ninguém fecha, mas o Senhor também fecha para que eles possam conhecer a plena vontade do Senhor, onde quer que eles estejam buscando. Senhor, nós oramos pela nossa igreja, que o Senhor abençoe rica e abundantemente os que estão se achegando para conosco. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso pastor, que ele seja usado pelo Senhor de forma extraordinária na vida do teu povo e na mensagem que vai trazer a tua igreja nesta manhã. Pai amado, Senhor dos senhores, nós clamamos por cada família da tua igreja, presencial ou não. Nós oramos que o Senhor abençoe cada esposo, cada esposa, que vivam olhando para o Senhor em amor e se abençoem mutuamente no lar. Pedimos pelos filhos, Senhor, que o Senhor dê unção, sabedoria e sujeição a eles para a vida com os seus pais. Oramos pelas crianças que sejam guardadas por Ti. Oramos por quem está grávida nesta manhã, nos compartilhando. Juliana, Senhor, abençoe esse bebê, que venha para a glória do Teu nome, forte, guardado pelo Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pelos jovens da Tua igreja, que o Senhor possa abençoar cada um de uma forma indelével, que o Senhor possa abençoar para que eles encontrem as pessoas segundo o Teu coração. Deus, nós queremos Te abençoar, pedir a bênção para os idosos, os casais, que sejam sábios, amorosos.
Pedimos que o Senhor abençoe as viúvas, que sejam consoladas cada dia pelo Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a graça e a paz do Senhor caia sobre todos. E que ao sairmos daqui, possamos ter ouvido a Tua doce e preciosa paz. Doce e preciosa voz para uma semana de vitória. Nós te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui neste lugar. E pedimos, fala conosco, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queremos dar graças a Deus mais uma vez, por 41 anos que essa igreja está fazendo. E ali nós vemos aquelas duas jovens que vieram para essas terras do Canadá e foram instrumento de Deus para que esta igreja hoje existisse. Irmã Isabel está aqui no meu lado direito e irmã Alda no meu lado esquerdo com seus esposos, e eles juntaram o povo de língua portuguesa que falavam português e foram se juntando. E há 41 anos eles compraram essa propriedade e tornaram deste lugar, que era um lugar sujo, um templo de adoração ao nome do Senhor. Não é lindo? Eu me lembro, eu conheci esse lindo templo. E ali está o irmão Manuel Teixeira, cantando, de cabelos pretos, o da esquerda, e o seu sobrinho. Olha que linda imagem do templo que eles tiveram ali antes de vir para cá. Esse foi o primeiro batismo, e ainda está entre nós o irmão Eugênio, que é o primeiro de trás. Ele estava aqui no primeiro culto, e me alegra o coração de ter conhecido esse templo e ter conhecido os feitos do Senhor há 41 anos atrás. Tem mais uma foto, não tem? Tem. Aí eles estão reformando o templo da olaria a se tornar no templo que nós acabamos de ver. Irmão Donaldo, se reconhece na foto? É. O do meio é o irmão Donaldo. Sabemos que vocês fizeram um serviço de mestre ali. Trabalharam com as suas mãos e artistas que foram, fizeram daquilo um templo de adoração. Uma igreja hispana comprou e eles têm ali adorado ao Senhor. Esses são alguns highlights do aniversário de 41 anos da igreja passada. Que Deus nos abençoe. Você hoje e eu e os nossos filhos estamos fazendo a história desta igreja sendo escrita nessas distantes e frias terras do Canadá. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Tatiane, pelo piano. Obrigado, Noemi, por essa abertura. E obrigado ao pessoal do Louvor pela música tão linda. Vimos na música que ela é uma oração para que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe os nossos descendentes, porque diz que as bênçãos de Deus, elas vão de geração em geração àqueles que o obedecem e temem o seu nome. Que nós possamos ser uma igreja assim, obediente ao Senhor, para que as bênçãos de Deus continuem caindo de maneira generosa sobre nossas vidas e nossas famílias. A todos que estão conosco, nossa oração é que o Espírito Santo abençoe de maneira tão especial, que você possa sair daqui levantando as mãos para os céus e dizendo, realmente o Senhor esteve conosco. O Senhor falou ao nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. E que você possa ter uma semana feliz, abençoada, como resultado desses momentos que nós vamos passar juntos, meditando na palavra de Deus. A minha meditação desta manhã é sobre um tema muito conhecido. Um texto bíblico que nós vamos ler juntos. Eu vou pedir para vocês lerem comigo, em uníssono, a uma só voz. Mas que eu tenho certeza que, se não estivesse escrito ali, você poderia falar de memória. Porque é um texto que nós aprendemos desde criança. É a oração chamada oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos.
Você tem ela ali no quadro. E eu vou ler na minha Bíblia, eu vou pedir que vocês leiam no quadro, tá bom? Estão prontos para a gente começar juntos? Então vamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai bendito, temos lido a oração que o Senhor ensinou e pedimos que o teu Espírito Santo agora nos fale, para que possamos meditar nas palavras desta oração e compreendermos o porquê o Senhor a ensinou e assim podemos tirar um melhor proveito desta oração quando vier à nossa mente, quando a pronunciarmos novamente. Fala ao nosso coração pelo teu Espírito, faz-nos entender por que o Senhor nos ensinou esta oração e que nós possamos ter certeza que será o Senhor e não somente o pastor falando, mas o teu Espírito falando ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Aqui está uma oração que milhões de pessoas conhecem. Se você parar para pensar, quantas vezes você pronunciou essa oração desde que você era criança? Porque é uma oração que a gente aprende quando menino, não é? Quando menina, quando pequeninos, não é? Quantas vezes você já pronunciou essa oração com seus lábios? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Se você fosse daqueles que repetisse uma vez por dia, você teria repetido 365 vezes num ano. Agora você faz as contas da sua idade, mais ou menos, você vai ter uma ideia quantas vezes. É uma oração que é recitada muitas vezes por grandes congregações, a uma só voz. Como também, às vezes, por um cristão no seu quarto, sozinho. Agora nós paramos e pensamos, eu mesmo, que durante muitos anos recitei sem pensar no significado das palavras, mas porque achava que era uma oração poderosa, que eu repetindo ia acontecer alguma coisa de especial, até que eu vinha conhecer Jesus, e com o tempo fui ensinado do sentido desta oração. Será que você também não passou por isso? Será que você, todos esses anos que repetiu essa oração, como eu também, não tenha parado para pensar no significado dela? Porque se você vai a Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, a Bíblia diz que certa vez os discípulos disseram ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Se você parar para pensar, quem eram os discípulos de Jesus? Eram todos judeus, todos homens versados na oração, todos homens que frequentavam a sinagoga, onde se ensinava as escrituras, homens que iam ao templo para adorar, onde se orava. Eles sabiam orar. As crianças judias eram ensinadas desde pequenas sobre o temor do Senhor. Se você vai a Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia fala que era um costume dos pais judeus falar da lei do Senhor, assentado à mesa com as crianças, quando se levantava, quando andava pelo caminho. Então, orar não era coisa normal, que eles precisassem pedir como se fosse alguma coisa que eles não soubessem fazer. Não era um pedido normal. Por que então pediram? Porque eu imagino que andando com Jesus, vendo como Jesus era versado na oração, e a Bíblia diz que certa vez Jesus foi para um lugar deserto orar, como era o seu costume. Então, Jesus gastava muito tempo em oração, e certamente viam que a oração de Jesus não era simplesmente uma repetição, ou como eles aprenderam no judaísmo, ó Senhor dos exércitos,
Criador do céu e da terra, o Deus onipotente. Mas era uma oração mais que isso. Embora esse Deus nosso é o Senhor Criador do céu, o Senhor onipotente, o Senhor dos exércitos, dos anjos do céu, todo-poderoso, mas Jesus ensinou que essa oração, pelo seu orar, tinha uma intimidade muito maior. E os discípulos então perguntaram lá em Lucas capítulo 11, Senhor, ensina-nos a orar. Isto é, nos ensina a orar como o Senhor ora. E então Jesus, ali naquele capítulo, ele repetiu uma síntese, uma abreviação desta oração. Aqui em Mateus capítulo 6, a Bíblia fala de uma outra ocasião, em que os judeus estavam orando nas praças, nas esquinas, para serem vistos pelos homens e serem aplaudidos como pessoas muito santas. E Jesus falou assim, eles oram para ser vistos, mas com vocês será diferente. Vocês orarão assim. E então ele deu esta oração, que muita gente entende que assim, isto é, por palavra que eu devo orar. Como que repetindo, porque Jesus disse orarão assim. Todavia, o orareis assim significa, este é o padrão, o modelo de oração que vocês devem seguir. Essas são as etapas de uma oração, se vocês quiserem ter essa intimidade que eu tenho com o Pai. Jesus estava explicando, porque ele mesmo disse que não é por muito repetir que seremos ouvidos. Então, ele não estava falando de reza. Reza é uma repetição de uma oração. Ele estava falando de conversa, de relacionamento. Porque se o seu filho, a sua filha, vem falar com você todo dia uma sentença que ele aprendeu a falar ou que ela aprendeu a falar, você vai se alegrar? Ou você espera que o seu filho cresça, a sua filha cresça, desenvolva o seu vocabulário, a sua linguagem e converse com você com a intimidade de um filho e uma filha para com o pai e com a mãe? É lógico, você espera dos seus filhos relacionamento, intimidade, amizade, abertura, acesso ao coração deles e eles ao seu. E é isso que Jesus ensinou. Somente que, na nossa mentalidade humana, muitas vezes olhamos para tudo que está ao nosso redor, para a circunstância, para aquilo que os olhos veem, e condicionamos o nosso viver a este mundo, que é passageiro. E esta oração tira o nosso foco disso, e nos faz pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque ela começa falando de um pai que está no céu. Nós sabemos que no relacionamento humano, nem sempre as pessoas têm um pai que gostariam de ter. Há pais que não são aquela pessoa amorosa que a Bíblia ensina que deve ser. E tem pessoas que têm até dificuldade de chamar Deus de pai por causa da imagem negativa que tiveram de pais. Então a Bíblia vem mostrar que há um pai no qual você pode depender, com o qual você pode falar, aquele que lhe tem amor, que é o Pai do céu. Como diz na Bíblia, o Abba, quer dizer papai. E foi desta forma que o Senhor falou aos seus discípulos. E ele ensinou aqui 3 coisas diferentes nessa oração que muitas vezes as pessoas não percebem. E para isso eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira é que a oração começa se dirigindo a Deus. E fala de Deus como Pai e traz 3 pedidos com relação ao reino de Deus. Os 3 primeiros pedidos da oração são com o interesse do reino dos céus, não das coisas da terra. O segundo pedido é com relação à vida material, está no versículo 11. E há outros 4 pedidos com relação à nossa vida espiritual. Então, esta oração é muito profunda. Embora às vezes falamos superficialmente, sem pensar no que ela significa, mas a primeira coisa é para chamar a nossa atenção, que não importa quais as tribulações ou lutas que você tenha na vida, ou parecer que não há luz no fim do túnel, há sempre um Pai do céu,
que tem os olhos colocados sobre você. Que Jesus mesmo disse que se nós sendo maus, porque nossa natureza é pecaminosa, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles pedirem. Se eles pedirem um peixe, não vamos dar uma serpente. Se pedir pão, não vamos dar uma pedra. Ele diz, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará se vocês pedirem. Então, o quadro é para que nós tenhamos uma visão diferente da vida e de Deus. Não como alguém distante que criou o mundo e abandonou, ou alguém que está com o dedo sempre apontado para a minha falta e para o meu pecado, mas alguém que como Pai, com amor, está com a mão estendida para me ajudar, para me abençoar. Então, o primeiro relacionamento é esse: o meu Pai está nos céus. Isso significa que eu estou de passagem por aqui, porque a minha morada não é aqui. Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, e que Ele foi preparar lugar, e que Ele voltará para me buscar, para que eu esteja para sempre com Ele. Então não importam as tribulações que eu passe nessa vida, quão difícil pareça, eu tenho um Deus que está no ponto mais alto, nos céus. Não há lugar maior para promovê-lo, Ele já está onde ninguém podia chegar. Ele é o Senhor da glória. Se você abre a palavra de Deus, você vê que a Bíblia diz, Deuteronômio 26:15, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo. Então, fala de um Deus que habita conosco sim, porque Ele diz que eu habito num alto e sublime trono, mas também com humilde e quebrantado de coração. Quer dizer, Ele habita conosco também, mas Ele é soberano. Não importa quão grande é o meu problema, meu Deus está por cima. Ele é maior. Não importa quão turvada esteja a vida. Pode estar tudo turvo e eu não enxergo nada, o meu Deus vê de cima. E Ele sabe onde está o caminho. Então eu tenho que clamar a Ele. Agora, Ele não é só meu Deus. Ele é o nosso Deus. Então dá uma ideia de família. Não é pai de filho único. Quando você ora, você não pode dizer como o fariseu no templo, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, ladrões, mentirosos, adúlteros, eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse publicano. Para ele o Deus era só dele, o publicano nem no templo devia estar. Ou como o irmão do filho pródigo, que ficou enraivecido quando o pai demonstrou o amor ao filho arrependido, porque para ele o pai era só para ele, era só dele, porque afinal de contas ele foi um filho exemplar, o outro não, então o pai devia amar só ele. E essa oração ensina diferente, é nosso, é inclusivo. Quando eu oro, eu devo lembrar do outro também, porque se você vai ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não quer dizer que Deus é pai de todo mundo, não. Quando fala Pai Nosso, está dizendo a todos quantos receberam a Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Deu o poder de ser feito filho de Deus. Se é para ser feito, é porque até então não era. Até então era uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, mas é quando você recebe o irmão mais velho, o Senhor Jesus como teu irmão, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, você é perdoado dos seus pecados, e você é feito filho de Deus. Então quando você ora, você tem que orar por todos os filhos de Deus. Eu fiquei impressionado com um relato que a minha filha Mimi nos deu. Os adolescentes têm se reunido semanalmente. Eu até pus no Facebook, vocês viram, da semana retrasada e da semana passada. O grupo é grande. Quando o Giovanni chegou em casa quarta-feira, ele falou, mamãe, o que é para mim ler hoje? Ela pegou o livro, que ela tem um livro para ele e um para o Luca, que é para eles lerem. Para continuar lendo. Eles gostam de ler. Ele falou, não mamãe, na Bíblia, eu quero ler a Bíblia hoje. O que eu leio na Bíblia? Mamãe, eu aprendi na reunião hoje que nós temos que orar pelos missionários. O que é um missionário, mamãe? Aí a mamãe explicando para ele, mas ele preocupado em orar pelos missionários, porque eles estão aí para falar do Evangelho de Jesus. Então ele aprendeu que a oração não é para orar só por ele,
é para orar na família de Deus. E quando nós oramos Pai Nosso, nós pensamos justamente isso, em família. Se você vai a Efésios capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, você vê que a Bíblia fala: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Toda a família de Deus na terra toma o nome. Eu me ponho de joelhos, eu sou parte de uma grande família. Eu estou orando a um Deus que cuida de um povo especial. Como eu li lá em Deuteronômio: ouve do teu trono no céu e abençoa o teu povo. Então, quando eu vou à presença de Deus, eu oro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo: Pai, o Senhor é um Pai nosso. As lutas podem parecer muitas, mas Pai, eu não estou só. Eu faço parte da família de Deus, diz lá em Efésios, como disse, do qual toda a família nos céus, os anjos de Deus, os que já partiram para o lar eterno, e na terra, toma o nome. Meu irmão, você não está só na sua vida espiritual, na sua luta, nas suas tribulações. Como Noemi orou aqui por pessoas que nos pedem oração, nós oramos uns pelos outros. Nós vamos à presença de Deus clamando pela igreja de Cristo. E você deve fazer o mesmo. Orar. E Jesus falou que você tem que orar até pelos que maltratam e aborrecem. Não é só pelas pessoas que são seus amigos. Você tem que orar até por aqueles que não são amigos. Porque se Deus muda o coração daquela pessoa, em vez de inimigo, ela se torna sua amiga, seu amigo, porque ela passa a ter um coração segundo a vontade de Deus. Então essa oração é inclusiva, ela inclui, ela não é uma oração egoísta, onde eu oro só por mim. Quando eu chego à presença do Pai, eu tenho que lembrar que toda a família de Deus, no céu e na terra, toma o nome. Eu tenho que orar pela igreja de Cristo, pelos irmãos que estão em outros países que são perseguidos, eu tenho que orar por todos, até os que eu não conheço. Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido. Primeiro você exalta e glorifica a Deus, reconhece a posição dele. Depois você diz: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus, nós podemos fazer com palavras, como por exemplo, dos 10 leprosos, um voltou, santificando o nome do Senhor mais do que o ministério dos sacerdotes. Ele tinha a Jesus uma dívida, ele precisava agradecer. Ou como os jovens cantaram domingo passado, vocês viram lá: santos, santos. Você santifica o nome do Senhor com o seu cantar, mas também com o seu proceder, com o seu viver, com a sua maneira de ser, com a sua vida. Nós temos que santificar o nome do Senhor pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por aquilo que fazemos. Ter um proceder digno do Evangelho de Cristo para que outros possam ver em nossa vida que esse Evangelho faz diferença. Santificar onde eu vou. A minha vida deve ser uma inspiração para que outros queiram saber a razão dessa esperança que é em mim. E você vai dizer: não, eu não sou melhor que você. Nós somos tudo pó. Somos seres humanos imperfeitos. Se alguma coisa está acontecendo em mim, é porque Deus está fazendo mudança na minha vida. É porque eu tenho inclinado a minha vida, eu tenho buscado servir a esse Deus. Eu tenho no meu lar ensinado as minhas crianças, eu e meu marido, ou eu e minha esposa, nós oramos nas refeições, nós oramos quando as crianças estão passando por uma luta na escola, oramos por eles para que eles não fiquem desanimados. Quando alguém está doente, a gente ora em casa. Então você está santificando o nome de Deus. Você está pondo Deus no lugar que é dele. Acima de tudo, acima das lutas, acima das tribulações, acima do desânimo, acima das aflições e até acima das alegrias. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Então a alegria do cristão é aquela que santifica Deus em tudo. A sua vida não pode ser uma vida sem a presença de Deus. Quando Moisés foi enviado por Deus, ele falou que não nos envie se a tua presença não for conosco.
É assim a vida com Deus. E essa oração nos lembra disso. Santifica o nome do Senhor, pelo falar e também pelo seu agir. Venha o teu reino, é o segundo pedido. O reino de Deus está onde estão os súditos do reino de Deus, onde estão os filhos e as filhas do reino de Deus. Nós vivemos num mundo que está debaixo do reino das trevas. Nós vemos um mundo que está num caos moral, espiritual, em decadência. Mas o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no espírito, diz a Bíblia. E se eu quero que o reino de Deus venha, eu tenho que fazer o que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas e vão proclamar a todos o meu nome. Como eu posso esperar que o reino de Deus venha? Paulo diz: vocês são embaixadores por Cristo. O embaixador trata dos interesses do seu reino. Então, como embaixador, eu tenho que saber aonde eu vou, o reino de Deus está chegando. E onde eu vou, eu tenho que falar desse reino. Eu tenho que ajudar outros a conhecer que há algo muito melhor do que esse mundo de trevas. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas essa palavra santa não passará. Então eu tenho que ser mensageiro deste reino. Se eu quero que o reino de Deus venha, eu tenho que fazer do meu lar um cantinho do céu. Na minha casa Deus reina. Na minha casa não entra aquilo que não agrada a Deus. Na minha casa não vou permitir que entre a contaminação do pecado. Eu vou criar a minha família no temor do Senhor. E isso é disciplina, não é só orar e pedir: venha o teu reino. Exige cuidado, trabalho. Por isso que Paulo diz: somos cooperadores com Cristo. Deus é tão bom que Ele nos trata como cooperadores, Ele nos dá o privilégio de fazer parte. E essa oração nos ensina isso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, o terceiro pedido com relação a Deus. Santifica o nome de Deus na sua vida. Se você santifica, você pode ser uma testemunha do reino, porque se a sua vida não condiz com o que você prega, ninguém vai ouvir o que você fala. Você pode trabalhar para que o reino venha. E seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. No céu, os anjos, os arcanjos, os querubins, os salvos que já estão lá, fazem a vontade de Deus com alegria. Na terra, muitas vezes as pessoas fazem gemendo. O salmista diz que não pode ser assim. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu devo me alegrar. Eu devo me alegrar em conhecer a vontade do Senhor. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita, de dia e de noite. Então, veja essa oração que você orou talvez milhares de vezes já na sua vida, tem muito mais de ensino do que a repetição de uma mera reza. Ela é um modelo de como devemos chegar à presença de Deus, o que devemos pedir a Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 33. Se você tem a Bíblia à mão aí, pode ver. E eu convido você, quando vier para a igreja, traga a Bíblia, porque aqui a gente estuda a Bíblia. E se você tiver a Bíblia aberta, vai ser mais fácil você ver e aprender, porque não é só o ouvido. O que entra pela janela da alma, que são os olhos, ficam gravados na mente, no coração. É mais do que ouvir. A Bíblia fala: bem-aventurado os que leem e os que ouvem esta palavra. Está lá em Apocalipse. Então, procura trazer a Bíblia, porque aí você vai ficar versado também em saber onde estão as passagens bíblicas e vai ajudar na hora que você precisar. Agora, voltemos ao assunto. O quarto pedido é para a vida material, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E se você notar nessa oração inteira, para a vida material só há um pedido. Para a espiritual, primeiro é o reino de Deus. Você busca primeiro Deus na sua vida. Porque se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vai ser acrescentado.
Então busca a vontade de Deus, o interesse de Deus. Depois você pede o pão de cada dia, e Deus já lhe dá a resposta no versículo 25 e 26. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e Deus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu tenho no meu quintal 2 comedouros de semente para os passarinhos. Eu me delicio na hora que eu tenho folga de ver como eles chegam de bando para comer. E como acaba rápido. E quando acaba, o que eu vou fazer? Eu vou pôr mais se eu quero ver os passarinhos ali comendo. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, e eu trabalho para eles. Eu dou a comida para eles. Deus cuida deles me usando. Mas Deus diz, Ele cuida, seja como for. Se não for, é na natureza que tem sementes que eles encontram. Agora, se Deus cuida desses passarinhos que são tão frágeis, eu estava lendo que sobre eles, eu gosto de ler, tem um livro sobre isso, diz que eles duram de 2, no máximo 3 anos, por causa das intempéries e por causa dos predadores. Se eles estivessem sem isso, eles durariam 14 a 15 anos. Um passarinho numa gaiola, ele pode durar 14 a 15 anos, os canários que vivem em gaiola. Mas esses que são soltos, o máximo é 2 a 3 anos. E Deus cuida deles, apesar de ser tão frágeis e uma vida tão curta. Quanto mais a minha, que Deus está preparando para a eternidade. Que Ele me ensina a lembrar que o meu Pai está no céu e que meu lugar é na casa do Pai. Um dia é para lá que eu vou. Então, pensa nisso. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, versículo 33, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E você pode, se você presta atenção, você vai ver muita religião que só ensina sobre bênção material. Você vem para a igreja porque você vai ter um carro novo. Você dá o dinheiro para Deus que você vai prosperar no seu trabalho. E é tudo promessa para a vida material. Prega só vida material, só prosperidade neste mundo. Somente que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: se nós esperarmos em Deus somente para esta vida, somos os mais infelizes de todas as criaturas, de todos os homens. Por quê? Porque essa vida passa muito rápido. O nosso destino é o céu. Por isso Deus dá uma breve oportunidade para você pedir o pão de cada dia e já te lembra que você não precisa se preocupar com isso. Porque se Ele cuida de passarinhos que são tão frágeis, Ele diz: não valeis muito mais vós do que os passarinhos? Aí Ele parte para nos ensinar que nós temos que clamar pela vida espiritual. E aí o versículo diz: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Ou as nossas dívidas, porque o pecado é dívida com Deus. Assim como perdoamos os nossos devedores. É interessante notar que a Bíblia diz em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Essa oração me ensina que eu tenho que perdoar. O pensamento humano é esse: fulano morreu para mim, não quero mais saber dele. Não é isso? Ou então, se não vier aqui pedir perdão, não perdoou nunca. Não é assim que as pessoas falam? A Bíblia fala assim: sejais vós benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Deus nunca ofendeu ninguém. Deus é santo, é amor. A humanidade ofendeu a Deus. Se você vai a Romanos 3, a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Ninguém que buscasse a Deus. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e juntamente se fizeram inúteis. E Deus, vendo isso, então, que Ele falou: a única forma é de fazer um caminho para que o homem volte para mim. E o caminho é meu Filho, Jesus, que diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim.
mas a necessidade é perdão. O maior problema é o pecado. O maior problema que você pode ter na sua vida é o pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O Salmo 66, 18 diz: se eu atender ao pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. E o diabo quer que você viva em pecado para que a sua oração não passe do teto, não chegue a Deus. A Bíblia diz que até quando o marido não está bem com a esposa, ou o esposo com o marido, a Bíblia diz que as orações não chegam ao trono da graça. A Bíblia fala: procure estar bem com a sua esposa, senão as suas orações não serão ouvidas. Estar bem com seu esposo. Então Deus quer cuidar da família, da casa, do relacionamento humano. Como eu digo, a Bíblia é um livro de relacionamento do ser humano com Deus, mas é também um livro de relacionamento do ser humano com o ser humano, como a cruz de Cristo. O melhor exemplo, nenhuma religião no mundo tem um exemplo de amor e de relacionamento perfeito do que o cristianismo. Paulo diz que eu não me glorie em nada, a não ser na cruz de Cristo, para a qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Quer dizer, eu não vou viver para os prazeres do mundo, eu vou viver para agradar a Deus. Eu já crucifiquei o meu ser na cruz de Cristo, já estou morto e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui está, se Cristo vive em você, você vai ter um coração perdoador. Deus quer que assim como Deus nos perdoou em Cristo, que nós perdoemos uns aos outros. Porque se você vai ao final desta oração, diz assim: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também não perdoará a vossa. É que nem dois irmãozinhos que estão brigando. Os dois brigam, se batem tudo e depois quer agradar o pai. O pai fala: não, eu não quero meus filhos brigando em casa, eu quero vocês bem. Ah, papai, mas foi ele que começou. Quando um não quer, dois não brigam. Você faz a paz com o seu irmãozinho. Vocês façam as pazes. Depois vocês vêm falar comigo. É assim que um pai deve cuidar da sua família. É assim que Deus cuida de nós. Deus quer que a família de Deus viva em amor. Então, a primeira coisa do pedido com relação a mim é que Deus me perdoe as minhas ofensas. E eu tenho que lembrar que isso é relacionamento. Eu tenho que estar bem no relacionamento com meu irmão, com a minha irmã. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão a quem vejo, como posso amar a Deus ao qual não vejo? Primeira carta de João, capítulo 4. Então a Bíblia fala, na oração, eu tenho que dizer: Senhor, perdoa assim como. Aí me vem na cabeça: mas eu não perdoei. Então se eu quero que Deus me perdoe, eu tenho que perdoar. Porque eu estou falando assim como. Eu estou usando o meu modelo como o modelo que eu quero que Deus faça comigo. Como eu quero que Deus faça comigo, eu tenho que fazer com o outro. Ou então minha oração vai ser oração vazia, sem sentido. E quantas vezes já oramos essa oração vazia, sem saber o que ela significava? Repetíamos porque foi assim que aprendemos. É a oração do Pai Nosso? Sim, mas não é do Pai Nosso, é do Filho Nosso, é do discípulo. Porque a oração do Senhor está em João 17. Em João 17 vê o Senhor orando por você, pela igreja, pelo mundo. Aqui, os discípulos perguntaram: como vamos orar? E aí ele disse: a oração do discípulo, a oração do cristão tem que ser assim. Não uma repetição, mas este é o princípio, esse é o modelo. Busca Deus primeiro, busca o reino de Deus primeiro. A coisa material, uma vez só já é suficiente, eu estou cuidando de tudo. O espiritual é uma parceria. É uma parceria com Deus. Eu posso te perdoar, mas você tem que perdoar o outro também. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quão grandes são as tentações. Noemi contava que o irmão dela, o Wilson, que já está no céu com Jesus, quando a dona Maria, minha sogra, mandava ele buscar pão na padaria, e no Brasil as padarias é como em Portugal, não é como aqui no Canadá, que você compra pão no supermercado, tudo congelado, ou tudo já com produto para durar um mês. Você vai na padaria na hora que você sabe lá que o seu Joaquim vai fazer o pão, e você chega e já sente o cheirinho do pão, fresquinho. E como lá na casa dela era o pai, a mãe e 5 filhos, e mais a Zefinha, que era a funcionária, tinha que vir com um saco cheio de pão. Só que o Wilson, quando chegava em casa, o pão já estava frio e tinha metade do saco. Porque era tão bom que ele vinha comendo pelo caminho.
E quando Ana Maria ficava brava e queria pôr ele de castigo, ele falava, mamãe, o diabo me tentou. Então a culpa era sempre do diabo e ele continuava fazendo errado. E muitas vezes nós fazemos assim. Mas se Deus sabia que eu ia fazer errado, por que ele deixou que isso acontecesse comigo? A culpa no fim é de Deus. É como o Adão falou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, se o Senhor não tivesse dado essa mulher, eu não teria pecado. A culpa foi sua. Tem gente que fala que a culpa é da mulher, não é. O Adão está pondo a culpa em Deus, que foi Deus que deu a mulher para ele. E na tentação, muitas vezes fazemos isso também. E a Bíblia diz assim, que nós pedimos, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Agora, se você vai à palavra de Deus, a palavra diz em 1 aos Coríntios 10, 13, não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus que não os deixará tentar acima do que vocês possam. Antes, com a tentação, Deus dará também o escape, para que possam suportar. Então, quando eu vou pedir, Deus me livra da tentação, a Bíblia diz, Deus já sabe que você é fraquinho. Ele não deixou vir tentação mais do que você pudesse suportar, não. Mas com a tentação Ele deu o escape. Agora, vê o versículo anterior. Eu li 1 Coríntios 10, 13. Veja 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuidar e está em pé, olhe e não caia. Então eu tenho que pedir que Deus me livra da tentação, mas Deus diz também, mas o serviço também é seu, meu amigo. Se você se sente que está forte hoje, cuidado para não tropeçar. Porque a Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal. E tem gente que namora com o mal. Ou flerta com o mal. E a Bíblia está dizendo, é parceria. A vida cristã é parceria. É andar com Deus. É deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, mas é ter vontade também de cooperar com o Espírito Santo, com Deus. É pedir que Deus faça, mas saber que tem coisa que cabe a mim fazer. E não depois dizer, eu fui tentado porque Deus deixou a tentação vir. É na hora da tentação que eu mostro quem é o meu caráter. Quem é que eu amo realmente. Onde está Deus na minha vida. E Deus me dá a oportunidade, Ele sabe, mas para que eu possa saber em que nível está meu relacionamento com Ele e como eu preciso melhorar. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, até quando você cai, para que você aprenda que há um Deus que te ama, que quer que você levante e que você não precisa cair de novo, e que não precisava ter caído. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, o Deus da eternidade diz que Ele já preparou de antemão, não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará tentar acima do que vocês possam. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Agora, aquele, pois, que está em pé, cuida que não caia. Vê? A beleza do Evangelho é que é relacionamento com Deus. Não é uma oração que você faz como se nela tivesse palavras mágicas, mas é uma oração que lhe ensina que Deus espera de mim e de você conduta, comportamento, digno de alguém que diz que é cidadão do reino dos céus. Porque a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 33. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos buscar só o reino de Deus. Muita gente quer as benécias do reino. Mas o reino tem suas normas, tem suas regras. Então a Bíblia fala, e a sua justiça. Procura viver conforme as leis do reino. Como na sociedade, as pessoas muitas vezes buscam os direitos, mas não as obrigações. Na sociedade humana, muitos querem, o Canadá é um free country. E querem viver como querem, mas tem compromissos. E com Deus você é livre também. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Do jugo do pecado. Você não vai ser mais aquela pessoa que não tem força para dizer não ao que é errado. Agora você tem um caráter cristão, você tem poder de Deus para viver de maneira que agrada a Deus. O que antes você não tinha. Antes eu não tinha. Antes o apóstolo Paulo não tinha. Mas em Filipenses 4,13 ele diz, agora eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E todas as coisas não é só fazer grandes feitos para as pessoas verem.
Todas as coisas também é saber dizer não àquilo que não agrada a Deus. É ter força para fazer aquilo que agrada a Deus quando antes você não tinha. Então, não é só pedir, Senhor, me livra da tentação, e depois se você cai, você diz, Deus não me livrou, a culpa não é minha, é dele. Não. A Bíblia está dizendo que Deus já cuidou para que não viesse nada além do que você pudesse suportar. Conforme a gente diz lá na nossa terra, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é? E Deus faz isso, Ele sabe, Ele te ajuda, mas você tem que se ajudar também. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai procurar se afastar do que não agrada a Deus. Venha, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então o Senhor nos livra do mal, e nós terminamos glorificando a Deus, dizendo que tudo isso que nós pedimos é porque nós sabemos que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque teu é o reino. Porque o diabo pode ter algum poder, mas é poderzinho, porque o teu é o poder. O diabo pode ganhar uma batalha, mas ele não ganha a guerra, porque tua é a glória. O Senhor é o vitorioso. E a Bíblia diz, essa é a vitória que vence a nossa fé. A vitória que vence o mal é a nossa fé. A nossa fé em Jesus. O nosso conhecimento de quem Ele é. E você não consegue ter uma fé em Jesus se você não conhece Jesus. Não é pelo que os outros falam, mas é por a intimidade que você convive com Ele. E essa oração é uma oração de chamada à intimidade com o papai que Ele ama, que me ama. E que não é só meu, que não é só seu, é nosso. Então, inclusive, nós temos que lembrar uns dos outros nas nossas súplicas, nas nossas orações, como Noemi trouxe uma lista de pessoas que pedem oração aqui. Por que essas pessoas pedem? Porque elas sabem que Deus ouve quando a gente clama. Muitas delas respondem dizendo obrigado, porque Deus atendeu. Agora, Deus atende por quê? Ele diz por amor do nome dEle. Ele diz que Ele faz as coisas por amor do nome dEle, isto é, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa. Tudo que Ele prometeu, Ele há de cumprir, e se Ele falou, Ele fará. Se Ele promete, Ele faz. E Ele promete, buscai e achareis. Todo aquele que invocar o meu nome, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós. O que Deus quer de mim é um amor, como o amor com que Ele me ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim, para que eu creia nele e tenha a vida eterna, e para que todos que creem tenham a vida eterna. Ele me amou tanto que morreu na cruz do Calvário, o seu Filho, escarnecido, maltratado, pelos meus pecados, porque ele não tinha nenhum dele. Mesmo assim ele me amou. E eu? O quanto eu o amo? Só quando as coisas vão bem? Ou Ele é meu Pai que está nos céus, o reino dEle é um reino de glória, e eu quero que a vontade do reino seja feita aqui na terra como é no céu, e eu vou permitir que isso comece na minha vida. Por isso que termina glorificando, dizendo, porque teu é o poder, teu é o reino, e tua é a glória. Pelo momento que eu permitir? Não. Para sempre. Amém. Termina lembrando que meu destino é o para sempre, é a eternidade. Eu estou nesse mundo de passagem. Você também. A vida passa rápido. Eu já tive cabelo preto e já tive cabelo. Eu já tive barba preta e usava barba. Agora, se eu deixo a barba branca, parece que eu estou doente e que eu andei bebendo. Fica com uma cara ruim demais. Quando começou a usar máscara, eu falei, eu vou parar uns dias de fazer barba, porque eu vou usar máscara e ninguém vê mesmo. E eu fiquei umas 2 semanas que eu não precisava fazer barba, que às vezes até machuca quando eu faço. Mas um dia eu olhei para a minha cara, eu falei, tá ruim essa cara, eu não quero ver essa cara no espelho não, vou fazer a barba de novo, ainda que ninguém veja, pelo menos eu não posso ver essa cara desse jeito. Hoje a barba é branca. Quando eu conheci Noemi, eu tinha uma barba que ela até gostou, né, bem? Nessa pandemia ela falou, bem, rapa, a mesma barba, só que já não é mais como era. É o mesmo Jackson, só que já não é mais jovem. É o mesmo você, que um dia a mamãe e o papai levavam pela mão, hoje você tem que andar com as suas pernas.
É o mesmo você que um dia orou essa oração sem saber o que significava, hoje você sabe. Deus está chamando você para um relacionamento com Ele. Se você tem Jesus, a Bíblia diz que todos quanto receberam Jesus são filhos de Deus, tem Ele como Pai. Mas se você ainda não tem, Ele quer que você seja filho, filha, para que quando você entra na presença dEle, você conheça e saiba com quem você está falando. Deus quer abençoar a sua vida. E Ele termina dizendo que é para sempre. Amém. Deus não quer abençoar você só para esse momento, por isso que a oração inclui só um pedido do pão para cada dia. O resto é tudo pedido para coisa espiritual e para a eternidade, porque aqui nessa terra eu e você somos peregrinos, estamos de passagem. Por melhor que seja a casa que você possa comprar nesse Canadá, não é nada comparada com a casa que Jesus preparou para você no céu, como diz João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Pensa nisso. Não vive essa semana só você. Vive essa semana com Deus. Faça dele o seu companheiro na sua jornada. Ele vai abençoar a sua vida. Qual pai que não quer abençoar o filho? E se você ainda não tem como filho, não seja só um visitante na casa do pai. Faça dele o seu pai. Convida ele para o seu coração. Entrega a sua vida a Jesus. Só Ele tem poder para guiá-lo no caminho reto e abençoar cada dia da sua vida. Não falo de religião, falo de relacionamento. Essa oração muitas vezes as pessoas usam como religião, repetição, e nem sequer pensam o que diz. Essa oração é um chamado a um relacionamento para com o Pai e para com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pensa nisso, releia, medite nela. E se alguma coisa falta para que você possa tê-lo como seu Pai, fala com Ele. Você e Ele. Não precisa de pastor, não precisa de mais ninguém. Você e Ele. Jesus é o caminho para a presença dEle. Fala em nome de Jesus, em nome do Filho, Ele vai ouvir a sua oração, vai perdoar o seu pecado, vai lhe dar a vida eterna e uma morada no céu. Pai querido, o tempo passa e como é bom estar na Tua presença. O tempo passa, mas nós não queremos passar pelo tempo. Nós queremos caminhar com o Senhor. Queremos, ó Deus, que cada momento que o Senhor nos dá, possamos apreciar as delicadezas, as meiguices, os mimos, os cuidados, a delicadeza do Senhor para tratar conosco, que somos tão frágeis. Este carinho de Pai eterno, que nos deu o que havia de melhor, o Teu Filho. Como o Senhor diz lá em Romanos 8,32, que se o Senhor já nos deu o Seu Filho, quanto mais não dará também com Ele todas as coisas. Nós sabemos que essa oração é uma entrada à Tua presença, e nós queremos olhar para ela, verificando se as condições nela impostas, nós estamos preenchendo, para que saibamos que nosso clamar, o nosso falar, será ouvido pelo Senhor. Nós não queremos usar de palavras ocas que não cheguem ao céu. Nós queremos falar sabendo que o Senhor nos atende. Por isso, Pai, dá a nós, cada dia, a compreensão de que o Senhor não é somente o Deus da glória, o Senhor é o nosso Pai de amor. Não é o Todo-Poderoso somente que o Senhor é, mas o Senhor também habita com o humilde de espírito e quebrantado de coração. O Senhor nos convida e vem a mim, todos vocês que estão oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor nos diz que devemos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e no Senhor encontraremos descanso para a nossa alma, e nós pedimos, faz isso por nós, Senhor. Mesmo nós que temos andado tantos anos com o Senhor, cada dia aprendemos coisa nova. Aqueles que ainda não estão andando, Senhor, que eles possam compreender, não há caminho senão o caminho, e o caminho é Jesus. Faz esta obra pelo Teu Espírito, e conduz-nos esta semana, como diz o Salmo 23, o bom pastor nos levando a pastos verdes, águas tranquilas, refrigera a nossa alma por amor do Teu nome, como quem cuida das ovelhinhas. É o que nós lhe pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. E suplicamos que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Teu amor, ó Pai,
e as mais doces e ternas consolações do Espírito Santo e a unção do alto esteja sobre o teu povo, aqui reunido, os que estão assistindo pela TV, ou os que estão espalhados pelos mais longínquos lugares na terra, que amam o teu nome. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Deus os abençoe. Com o som do piano, que esse cântico, se você não conhece, diz: Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-lhe o perdão se o convidares a entrar. Gostaria muito de cantar esse hino, que é lindo, mas nós não vamos cantar esses dias. Pense na letra e vá com esse meditar no seu coração para a sua casa. Deus os leve em segurança. Tenha uma semana feliz. E lembre-se, Noemi e eu estamos sempre à disposição, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone. Se você precisar de oração, precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para servir a Deus e servir vocês. Deus os abençoe. Espero vê-los domingo novamente para mais um encontro com Deus. Vamos com o Senhor.